Muitas pessoas chegaram até mim por conta do vídeo que eu fiz sobre o intercâmbio de 30 a mais. Como foi fazer? E eu contei um pouco dos valores, expliquei um pouco de como foi. E todo mundo que chegou até mim me pergunta a mesma coisa. De modo geral vale a pena fazer intercâmbio depois dos 30 anos? E nesse vídeo eu vou explicar o porquê vale a pena e se faz diferença ou não a quantidade de semanas, na minha opinião, na minha experiência. Tá bom? Meu nome é Camila Boni e aqui a gente troca informações para que você consiga realizar os seus sonhos e, de fato, viver tudo que você deseja, realizar os seus sonhos, inclusive os de viagem. O intercâmbio de 30 anos foi uma decisão muito bem pensada e era um sonho meu, era um desejo meu estudar fora do país e que fosse de um país de língua inglesa. Então a gente pesquisou muito antes de tomar essa decisão e quando eu falo a gente foi porque, se você não viu os outros vídeos, foi uma decisão minha e do Caio de fazer, que é o meu marido, de fazer o intercâmbio na nossa lua de mel. Então a gente não fez uma lua de mel clichê, como todo mundo espera ou imagina que seja uma lua de mel de alto nível. A gente simplesmente decidiu investir o dinheiro que a gente tinha com os estudos e fazer esse intercâmbio. Foi uma decisão que eu julgo ser uma das mais inteligentes que eu já fiz. Uma das escolhas mais inteligentes que eu já fiz. E eu vou explicar por quê. Todo mundo me pergunta se vale a pena ou não vale. E pra mim vale muito a pena por N motivos. N motivos. Mas eu vou listá-los aqui pra você, tá? O primeiro grande motivo de fazer o intercâmbio depois dos 30 anos é que você tem uma maturidade completamente diferente se você fosse fazer a mesma viagem aos 20, aos 16 anos. Você vai aproveitar de uma maneira completamente diferente e eu diria que melhor do que se você tivesse 16, 17 anos. É óbvio que fazer nessa idade é incrível. Eu espero que os meus filhos façam. Mas se não tiver oportunidade, aos 30 anos, que foi o meu caso, eu não tive a oportunidade e fiz aos 30, aos 32, na verdade, 31, aos 31 anos, foi incrível, incrível, porque você está muito mais maduro, você está muito mais aberto a novas amizades, a aprender, você consegue ter mais discernimento nas escolhas que você vai fazer durante esse período que você está lá. A sensação que eu tenho é que você vai absorver muito mais coisas, que eu absorvi muito mais coisas que me ajudam de fato no meu dia a dia hoje do que se eu fizesse num período mais imaturo, vamos dizer assim, da vida. O segundo fator é que você é dono do seu dinheiro. É uma realização pessoal. Sair do seu país, ir para outro país e aprender o idioma, estudar. Cara, isso pra mim foi assim, de um tamanho, de uma proporção enorme, enorme. Eu não usei meu dinheiro para fazer algo que vai acabar em 5 dias ou em 3 dias uma viagem, que é maravilhoso também, né? Que eu amo. Mas assim, eu escolhi uma das vezes pegar esse dinheiro e colocar num estudo, numa experiência completamente diferente. E a outra, meu amigo, é que quando a gente tem 30 anos, tenho 30 e poucos, não tenho tanta experiência assim, né? Mas o que eu já tô percebendo desde os 20 muitos, e agora com 30 e poucos, é que a gente fica muito mais travado, a gente se arrisca menos, a gente fica mais fechado. E quando você se coloca, eu estou até arrepiada falando isso, porque de fato foi muito, muito, muito bom. Quando você se coloca numa posição de aprendiz, numa situação completamente vulnerável, completamente onde você é só mais um no meio de outras 50 pessoas que estão na mesma vibe que você, no mesmo barco que você. Todos eles estão errando todos os dias para falar inglês. Todos eles estão tentando aprender todos os dias para falar inglês ou qualquer idioma que você escolha. Inclusive o italiano, eu descobri que tem um intercâmbio de 60 a mais para a Itália. Eu quero levar a minha mãe e fazer junto. Isso é uma coisa, não é ainda um sonho forte, mas é uma vontade que me deu depois que eu soube. Então, assim, você se coloca numa situação completamente desconfortável. Desconfortável. E aí você é obrigado a criar musculatura para poder viver aquela experiência. E aí, onde que eu senti isso na prática? Um dos grandes objetivos de eu fazer esse intercâmbio foi que
tenho ainda alguma vergonha, mas eu tinha muita vergonha de falar perto de qualquer pessoa, inclusive do meu marido. Então eu torcia para chegar lá e a gente ficar em salas separadas. E eu torcia muito. Que fossem os mesmos horários pra gente casar as agendas, mas que fossem salas separadas, que eu tinha muita vergonha. E eu voltei de lá, meu amigo, falando inglês, assim, sem medo. Porque, cara, todo mundo errou, eu errei milhões de vezes. Eu entendi que tá tudo bem errar. Só que eu precisei me colocar nessa situação pra criar essa musculatura e perder a vergonha. Então, assim, um desses motivos, um dos grandes ganhos, na minha visão, foi esse. Então, eu realmente, é como se a lagarta tivesse quebrado o casulo e pronto, tá voando, entendeu? A sensação que eu tenho é essa. E uma outra coisa é que o tempo é indiferente. Se você vai fazer uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o que vai mudar é o seu aperfeiçoamento de idioma. E aí, isso é um dos milhares de ganhos que você vai ter fazendo esse intercâmbio depois dos 30 anos. É um dos. O que você vai precisar fazer se você quiser extrair o máximo possível desse intercâmbio e voltar com o melhor inglês possível? Porque você não pode deixar de fazer só porque é uma semana, não vai valer a pena. Não vou voltar fluente. Talvez não. 3 semanas o fulano disse que não vale a pena. Talvez não vale mesmo se você quiser objetivos que se limitem a só falar o idioma. Se você quiser só falar o idioma, você não precisa fazer intercâmbio. Estuda aqui, todos os dias, 5 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia. Vai ser a mesma coisa. Acredite em mim. O ganho de você estar lá fazendo intercâmbio não é só o estudo dentro da sala de aula. É muito mais. É tudo que acontece em volta desse contexto total que é morar, dormir, acordar, ir para o compromisso, voltar, dormir ao mercado, que é viver fora de um país. É como se fosse o MVP na área de produtos, que era a área que eu trabalhava antes de me tornar empreendedora e criadora de conteúdo de fato. Eu fui gestora de produtos digitais e MVP lá significa mínimo produto viável, que é o que? Uma amostrinha ali, uma célula do que pode ser algo muito maior. Então, morar num país demanda muita coisa. Muita coisa. Morar num país 1 ano é muita coisa. Mas você ficar 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, é uma amostra disso aí. Então, a vivência é o maior benefício de tudo. Então, se você quiser aprimorar o inglês, sabendo que você não vai voltar como um nativo, mas que se você tiver num nível muito bom, você vai lá aprimorar e vai ficar melhor ainda. Mas é fazer a seguinte coisa: acelerar o máximo que você pode antes de ir. Acelera tudo, 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 tudo. Faz 2, 3, 4 aulas por semana. Todos os dias tenha contato com o idioma. Canse de ouvir inglês. Canse, canse, canse. E quando chegar lá, fale mais que o homem da cobra. Fala com todo mundo. Todo mundo. Engoliu uma vitrola e sai falando. Pergunte tudo para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Veio de ônibus? Veio de trem? Se esforce para falar, porque esse esforço de ter que lembrar, de ter que se comunicar, é o que vai fazer você voltar seguro de conseguir falar, porque você quebrou uma barreira que talvez você tinha. Então, eu acho que vale muito a pena, muito, muito, muito. E vale a pena por tudo isso, tá? Qual cidade vai valer a pena? Depende dos seus interesses pessoais. Então, eu escolhi Nova York por vários motivos. Um deles é a vida urbana que tinha ali em Manhattan. Eu queria viver aquilo de uma maneira diferente. Como se fosse uma mini cidade dentro de uma cidade maior, Manhattan. Então, eu queria viver aquela atmosfera de suíte, sabe? Aquela coisa que a gente só vê nas séries, assim. Eu queria viver aquilo. Mas meu primeiro momento lá, anos atrás, era Malta, que é um lugar super agradável, com praia, é mais íntimo, não tem tanta gente. Enfim, considerei a Austrália, mas fiquei muito longe, muito mais caro também. E aí, dentro dos Estados Unidos, a gente considerou Boston, Los Angeles, San Diego, próprio Chicago. Tem vários lugares onde você pode
entender qual é o mecanismo da cidade, quais são os atrativos que vão te agradar mais. Porque, de fato, você vai dormir e acordar no mesmo lugar. Então tem que ser gostoso, sabe? Tem que ser agradável. É isso. O segredo é que não dê ouvidos para as pessoas se eles disserem, ah, não vale a pena. Eu ouvi isso de muita gente e eu não me importei. Eu simplesmente fui porque eu estava convicta de que só o inglês não ia ser o todo dessa experiência, ia ser uma partezinha. Então, esse é o meu conselho para você, de que você faça sem medo de ser feliz. Eu não vou me despedir de você, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre o quanto custou o meu intercâmbio. Se foi caro ou se foi barato, porque isso é relativo, né? Porque é caro para mim, pode não ser para você. Então corre lá ver, eu não vou me despedir, corre lá ver o vídeo que eu deixei aqui para você, tá bom?